a ética ela é fundamental na mediação, porque o mediador também tem que trabalhar muito com as perguntas, porque a ética ela envolve a reflexão crítica da moralidade, né, também. Exatamente. Então, essa é uma questão importante até para a reflexão. Exatamente. Acho que é importante ressaltar, de qualquer forma, a ética, a importância da ética é fundamental. E aí a regulamentação ela acaba sendo inevitável, pelo menos em algum grau, né? Mas também envolve um processo de tomada de decisão importante, que são as decisões diárias que todos nós tomamos, né? E no campo da mediação, no procedimento de mediação, que os partícipes da mediação também tomam decisões diárias, né? E aí, trazendo um pouco a minha vivência como advogado, tem questões que eu acho que são bem basilares, bem peculiares, e que demandam processos de decisão, às vezes difíceis, por parte do advogado, e que depois tem reflexos no próprio resultado do trabalho que ele faz, não só para o cliente, mas da prestação do serviço ao cliente, mas também no relacionamento com o advogado da outra parte, com a outra parte, e com aqueles que participam do procedimento. Então, um aspecto que eu acho muito interessante, já trazendo mais para a concretude, né, para o caso concreto, é o aspecto da confidencialidade. Então, a gente sabe que existe um dever de confidencialidade, né, por parte de todos aqueles que participam na mediação, né, de não poder divulgar informações que são obtidas no curso da mediação. Que tipo de informações que ele pode levar para o processo judicial? Então, a rigor, o dever de confidencialidade está mantido, ele não pode expor documentos, ele não pode expor de uma forma muito explícita, né, nada que ele obteve, né, que ele teve acesso durante aquele procedimento. Mas me parece intuitivo que ele vai fazer um trabalho diferente simplesmente porque ele sabe das informações. Né? Não é que ele vai utilizar os documentos, usar essas informações, mas ele tem o conhecimento, ele tem a informação. E como é que ele vai colocar isso no papel? Então, me parece que é algo interessante de se pensar do ponto de vista da ética, do dilema ético, né, do advogado na mediação. Quando envolve o que vocês acham sobre atuação isso? Eu diria que existe muito risco não só dele saber e não contar a história, mas implicitamente, porque tem o texto e o contexto, né? Quer dizer, ele não pode falar que sabe, mas ele pode dar a entender. E também tem você obter por outros meios, quer dizer, você não pode dar o documento que você teve acesso, mas você pode chamar uma testemunha e no meio de uma inquirição de testemunha fazer a pergunta que chega no mesmo resultado, ou então fazer um quesito para um perito que vai chegar no mesmo resultado. Então, é muito delicado, né? Você acaba não tendo como proteger 100% a confidencialidade. Mas, por outro lado, você levantou uma questão interessantíssima, porque se eu desse, por via legal, uma proteção máxima, por exemplo, você não pode cogitar em levantar uma questão que você soubesse pela mediação. Aí eu teria essa blindagem, seria algo extremamente negativo para o processo judicial ou arbitral. Porque se eu dissesse, se você me mostrou esse documento, eu não posso direcionar a perícia para isso, não posso fazer perguntas, eu não posso nem fazer implicitamente. Quer dizer, você geraria um incentivo para que as mediações fossem um meio de eu mostrar todos os meus podres, então as pessoas estariam deturbando a mediação, ao invés de fazer mediação para chegar num acordo, seria fazer mediação para esconder provas. Um outro dever ético que eu julgo assim de fundamental importância é o dever da imparcialidade do mediador, porque é exatamente esse dever que vai dar
a possibilidade do equilíbrio entre as partes, porque você tem como mediador que trabalhar essa situação para evitar essa assimetria entre as partes, e é também a imparcialidade que contribui para dar efetividade à autodeterminação. Mas como é que se lida com a questão da neutralidade? Neutralidade é um princípio que está muito vinculado à questão da imparcialidade. Tenho a tendência a entender que a neutralidade tem a ver com conflito de interesse. Então, se você está atuando como mediador e se você se percebe com alguma tendenciosidade, ou eu já trabalhei, já atuei para alguém, algum parente de uma das partes. Então, essas questões suscitam essa reflexão a respeito do conflito de interesse. Você tem a pré-mediação para poder definir essas questões. Mas como é que fica uma situação de falta de empatia? Por exemplo, você como mediador chega e você vê uma conduta de uma parte que toca mal a você, uma parte com uma conduta ou com uma postura ou com pensamentos que são de certa forma negativos. Como é que você mantém a sua neutralidade? Porque no fundo você tem que manter o balanço, mesmo que você ache que aquela pessoa não seja uma pessoa boa, que não seja uma pessoa correta. E aí, como é que você lida com isso como mediador? Eu tenho a impressão que verbalizando ou tornando explícita essa questão. Mediação é isso, você está o tempo todo fazendo reflexão a respeito também da sua conduta, na qualidade de um facilitador de diálogo. Como é que você vai facilitar diálogo? Como você vai equilibrar as partes se você está tendencioso naquela, se você não consegue vencer aquilo? Eu acho que a gente podia fechar com o seguinte raciocínio. A mediação é um procedimento voluntário, então ela depende de legitimidade. Dentro dos métodos de resolução de conflito, ela que mais depende de legitimidade, porque você tem que escolher, o mediador não tem poderes, tudo que ele faz tem que ser obtido das partes. Então, nesse contexto, a ética é extremamente importante, porque só a ética que vai gerar legitimidade. O que não é ético não é legítimo. Exatamente. Então, o nível de conduta ética do mediador é o mais alto entre os resolvedores de conflito. Porque ele não é o resolvedor de conflito. Quem é resolvedor de conflito é a parte. A parte. Mas ele tem que, do ponto de vista ético, ser visto como aquele que que vai conduzir, que vai ajudar, né? Que vai facilitar. E só vai conseguir isso se for visto como alguém impoluto e alguém que está agindo com a maior boa-fé possível. Exatamente. Qualquer pensamento em sentido contrário faz com que esse cristal que é a mediação se quebre e se perca todo um trabalho bonito.